Graça e paz, meus irmãos, todos os que estão me assistindo nessa hora. Hoje é dia 11 de abril de 2020, nós estamos vivendo o isolamento social por causa do coronavírus. Por isso que eu estou hoje gravando aqui essa aula da escola dominical, para que os irmãos possam assistir online. Hoje é a primeira aula da revista nova que a gente está adotando, revista Compromisso. Revista cujo o tema vai ser sobre as igrejas da Galácia, de Éfeso, de Filipos e da cidade de Colossos. As 4 cartas que Paulo enviou a essas igrejas. Nós vamos estudar essas cartas durante essas 13 lições dessa revista. Então hoje é a primeira lição, certo? Onde o tema é Maravilhas de Deus. Nós vamos dar aqui apenas algum panorama do que aconteceu com Paulo quando ele estava nas suas viagens missionárias, implantando essas igrejas para as quais foram enviadas essas cartas que a gente falou. Então, vamos fazer primeiro aqui uma oração. Peço que você ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo à distância, de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos ministrar esse estudo da Palavra do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, nos abençoa, ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra e me ajuda a ensinar aqui, conforme o que o Senhor colocou na Tua Palavra, de acordo com os Teus ensinamentos, falando a verdade do Senhor para a Tua igreja. Nos edifica, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Nós vamos aqui estudar hoje a primeira aula, que é as maravilhas de Deus. Se você tem a revista, eu aconselho que os irmãos leiam antes a lição, certo? Eu não vou ler toda a lição nesse momento, porque demandaria mais tempo para a aula não ficar muito extensa. Eu vou apenas ler algumas coisas que eu peguei da lição para enfatizar, e a gente vai meditar em alguns textos, mas eu não vou ler toda a lição, certo? Então, se os irmãos puderem ler antes, é melhor ainda, que você já chega sabendo mais ou menos o que vai ser ensinado. Na introdução eu destaquei o seguinte: é Deus quem faz maravilhas, mas usa mãos consagradas e disponíveis para o reino. O pano de fundo das cartas é a ação de Deus em Paulo, fazendo maravilhas. Então nós vemos que Paulo foi usado por Deus nas suas viagens missionárias para implantar várias igrejas. E durante essas viagens, muitas maravilhas foram feitas através de Paulo. Como diz aqui, é Deus fazendo maravilhas através de Paulo. É o mais importante de destacar nessas viagens missionárias, é a obra de Deus através de Paulo. Tanto através das suas pregações, como através dos milagres e sinais que serviam para dar um testemunho da veracidade da palavra que estava sendo pregada. Sinais e maravilhas serviam para esse propósito, para que as pessoas vissem que aquele ensino que estava sendo levado era algo que vinha da parte de Deus. Por isso que aconteciam esses milagres e sinais. Então, muitas coisas aconteceram durante essas viagens missionárias. Paulo passou por várias cidades, implantou várias igrejas, levantou líderes, aconteceram muitas coisas. Inclusive essas igrejas que a gente vai estudar, se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, quando começa a primeira viagem missionária de Paulo, você vai ver que ele vai implantar igrejas na região da Galácia. Depois ele vai implantar a igreja na cidade de Filipos. Ele vai implantar também a igreja na cidade de Éfeso.
e depois também na cidade de Colossos. Todas essas igrejas ficavam naquela região próxima ali na Ásia Menor, por onde Paulo passou nas suas viagens missionárias. Então vamos continuar aqui. O primeiro ponto fala sobre as maravilhas de Deus por meio das viagens missionárias. Eu vou ler aqui o texto de Atos 14, versículo 1, que diz: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Essa cidade de Icônio era uma cidade que ficava ali naquela região da Galácia. Era onde Paulo enviou depois a sua carta para a igreja da Galácia. Essa cidade de Icônio ficava nessa região. Então, tempo é a palavra-chave para o discipulado. Investir tempo no relacionamento e no ensino produz fruto. O objetivo era levar pessoas a professarem a fé. A principal coisa que a gente precisa entender nesse ponto, que a gente viu aqui, é que através da palavra de Deus eram feitos novos discípulos. O fruto da palavra, da pregação, eram discípulos. O objetivo principal era esse: levar pessoas à fé. Um discipulado que levasse as pessoas a conhecerem a Cristo. Então, Paulo, quando passava por essas cidades, ele entrava primeiro nas sinagogas, nós vemos, e ele diz que ele falou de tal modo que veio a crer uma grande multidão. Nós já vemos aqui uma grande maravilha, porque o grande milagre que aconteceu aqui foi essa grande multidão crer através da pregação do Evangelho. Pregação poderosa. Paulo e os seus companheiros de viagem sendo usados pelo Espírito Santo para fazer discípulos nessas cidades. Paulo começou aqui em Icônio, depois ele foi para Listra, depois ele foi para Derbe, e era sempre fazendo a mesma coisa, implantando igrejas, fazendo discípulos, pregando o Evangelho no poder de Deus. Ponto 2 fala das maravilhas de Deus em função de sua ousadia acerca do Senhor. Nós vamos ler aqui Atos 14, 3. Diz assim: Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Então veja só o que aconteceu. Eles se demoraram um bom tempo ali naquela cidade de Icônio, falando, perceba bem isso, falando ousadamente no Senhor, realizando, como diz aqui, sinais e prodígios. E Deus confirmava a sua palavra, como diz aqui, a palavra da sua graça. A fé foi transformada em ousadia, exatamente pelo crer. A ousadia existe para confirmar a palavra da graça. É importante não confundir a ousadia com violência humana. Então veja só, irmãos, uma característica de Paulo e seus companheiros quando estavam nessas viagens missionárias, plantando essas igrejas. Deus realizava muitas maravilhas. E nós vemos também aqui a ousadia de Paulo. A ousadia deles, falando ousadamente, como diz a palavra de Deus. Por que eles falaram ousadamente? Nós temos que entender que esses homens estavam cheios da presença de Deus, cheios do Espírito, homens impulsionados por Deus, levados por Deus a cumprir uma missão.
e eles pregavam com convicção, eles criam de todo o coração no que eles estavam falando. Por isso que eles falavam com ousadia. E para pregar nessas cidades, irmãos, tinha que ter ousadia mesmo, porque a perseguição era grande. Lembrem-se que essas cidades eram cidades pagãs, idólatras, que adoravam falsos deuses. Muitas pessoas não aceitavam de bom grado alguém chegar ali e pregar sobre o Deus verdadeiro, que era um Deus diferente do que eles acreditavam. Então tinha que ter ousadia, tinha que ter coragem, e eles tinham isso. Chegavam lá, pregavam o evangelho e Deus confirmava a palavra e fazia sinais e maravilhas. O poder de Deus se manifestava e pessoas se convertiam. Então que isso sirva de lição e aprendizado para nós. Nós não vamos ficar isolados e confinados para sempre. Esse momento vai passar. E o que Deus espera da sua igreja é ousadia na pregação do evangelho. Coragem. Coragem para chegar até as pessoas perdidas e falar do evangelho. Pregar, mesmo que haja oposição, pregar o evangelho com coragem, com intrepidez, com ousadia. É isso que Deus usa para fazer o reino dele crescer. Pessoas com coragem e ousadia. E que essa coragem e ousadia, no final das contas, vem do próprio Deus. Mas essas pessoas buscaram isso, se deixaram envolver por isso. E é assim que Deus deseja que a gente faça a obra dele e plante igrejas e alcance discípulos, tendo a coragem de fazer o que precisa ser feito e falar o que precisa ser falado. E aí eu pergunto para você, você tem essa coragem? Tem essa ousadia? Está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho aonde é preciso ser levado, mesmo que haja oposição? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos continuar. Ponto 3. As maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmadas na fé. Vou ler aqui Atos 16, 15. Aqui Paulo já está na cidade de Filipos. Atos 16, 15. Diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, isso aqui é uma mulher chamada Lídia, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Essa foi a primeira conversão assim que Paulo chega à cidade de Filipos. Essa mulher se converte e uma igreja é formada ali naquela cidade. Logo depois também nós vamos ver que o carcereiro e a sua família se convertem e surge uma igreja fiel ao Senhor naquele lugar. Não basta... igreja precisa ser plantada com cristãos verdadeiros. Muitos, quando pensam em plantação de igrejas, pensam no templo, equipamentos, etc. Mas isso não é o essencial. Então o que a gente aprende nesse ponto aqui? A coisa essencial quando uma igreja está sendo plantada, e Deus nos chamou para isso, plantar igrejas, é formar uma igreja de crentes fiéis, verdadeiros, pessoas que realmente tiveram um encontro com Deus. E como é que você faz isso, irmão? Talvez você esteja perguntando. Por meio da pregação fiel da palavra, que atrai pessoas à verdade de Deus, que atrai pessoas a Deus por causa do Deus verdadeiro, não por causa de promessas humanas, de bênçãos, de riquezas, de bens materiais. Tem muita gente que quer atrair as pessoas para a igreja prometendo muitas coisas que Deus
pode até fazer, mas muitas vezes ele pode não fazer também, como dar riquezas, bens, curas, resolver um problema na sua casa, um problema financeiro. Não é esse o motivo que deve atrair as pessoas para a igreja. Então nós devemos pregar o Evangelho, a palavra de Deus, de salvação, de arrependimento, de transformação de vida, para que assim pessoas sejam atraídas pelo Evangelho, para crer em Deus, desejosas de ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, por amor a Ele. E assim, uma igreja fiel vai ser formada. E como foi dito aqui, muita gente se preocupa quando está plantando uma igreja, primeiro com o prédio, o templo, com os equipamentos, com toda a estrutura para que uma igreja possa existir. Mas isso não é o essencial. O essencial são as pessoas, são a comunidade de cristãos. E nessa época agora de isolamento social, a gente está aprendendo isso. Se você não tinha aprendido isso antes, essa oportunidade é para você aprender isso. Que a igreja não é o templo formado de paredes, de tijolos, feito com cimento. A igreja são as pessoas, a comunidade de irmãos. Nós podemos continuar sendo igreja e servindo a Cristo, ainda que não seja possível a gente estar dentro de um templo, com louvor, com guitarra e bateria, sentado em cadeiras, acobertado em algum lugar seguro. Ainda que isso não exista, a igreja continua existindo, porque a igreja vai além disso. Essas outras coisas são acessórios, são importantes, ajudam, dão mais comodidade, mas não é o essencial para a formação de uma igreja. A igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus. Então vamos lá, continuando. Maravilhas de Deus em função da sensibilidade à direção do Senhor. Eu vou ler aqui Atos 16, versículo 9. À noite sobreveio... Eu vou ler aqui a partir do versículo 6, que é melhor para a gente entender o contexto. Percorrendo a região frígio-gálata, ou seja, da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Era uma outra região mais acima, a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja que Paulo e seus companheiros estavam tentando ir para um lugar, mas Deus fechou a porta. Não deixou eles irem para aquele lugar. O Espírito de Jesus não permitiu. E aí veja o que aconteceu. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, um homem macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja que coisa maravilhosa. Eles queriam ir para um lugar, o Espírito de Jesus não permitiu, fechou a porta. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas não deu certo. Eles não foram para aquele lugar. E aí eles tiveram uma visão à noite. Um homem dizendo: passa a Macedônia. E eles entenderam que Deus estava chamando eles para pregar o Evangelho naquela região. Era o tempo de Deus de ir para aquele lugar especificamente. Deus queria agir ali. Com certeza depois eles foram para aquela outra região onde eles queriam, porque a vontade de Deus era que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Mas naquele momento o foco era a Macedônia. Então nós temos que entender essa questão da sensibilidade à direção do Senhor. Não basta fazer o certo. É preciso fazer o certo de Deus no tempo de Deus. E no comando de Deus. Isso é muito importante. Então não basta fazer a coisa certa, que é pregar o Evangelho. Tem que ser no tempo de Deus. No comando de Deus. Para o lugar onde Deus quer.
Eles foram impelidos pelo Espírito. Por isso é preciso a gente ter discernimento para discernir a direção do Senhor. O chamado não pode ser para atender nossas prioridades, mas as dos outros. No caso, aqui as necessidades dos macedônios. O chamado de Deus não é para fazer o que a gente quer, para ir para um lugar onde a gente acha que é melhor, mas para atender às necessidades das pessoas, ao local onde Deus quer que a gente vá. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ir pregar o Evangelho no local que é mais cômodo para nós, que nós achamos que vai ser melhor. Mas Deus tem outros planos. E muitas vezes Deus quer nos levar a outro lugar, porque aquele lugar está mais necessitado. Existem mais pessoas ali precisando urgentemente ouvir a palavra. Às vezes é um lugar mais difícil de entrar. Às vezes a obra ali vai ser mais complicada. Os recursos vão ser menores, vai ter mais oposição. E aí a gente não queria ir. Mas às vezes é o que Deus quer. Às vezes é a vontade dele. E aí você pode estar se perguntando, irmão, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Para isso nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Precisamos conhecê-lo. Por isso a importância de ser uma pessoa de oração, que conhece o Senhor, que tem intimidade com Ele. E assim nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Talvez você não vá ter uma visão como Paulo teve. Embora isso pode acontecer, nós não podemos limitar a Deus. Deus pode fazer o que Ele bem entende. Mas não é o que geralmente acontece. Talvez você não tenha uma visão celestial. Talvez você não ouça a voz de Deus audível falando para você: vá para aquele lugar, não vá para esse. Isso também não acontece muitas vezes. Mas como é que nós ouvimos a voz de Deus? Muitas vezes a voz de Deus fala através da sua palavra. Muitas vezes a voz de Deus fala como uma convicção ao nosso coração, como um impulso que vai sendo gerado dentro de você, te inclinando a ir para algum lugar. Você vai sentindo paz quando você ora e reflete sobre a possibilidade de ir fazer aquela obra naquele lugar. E você se sente incomodado e se sente impedido quando você pensa naquele outro lugar. Porque Deus vai falando ao seu coração, Ele vai te convencendo, Ele vai mostrando, Ele vai direcionando, vai te levando a sentir paz e conforto e certeza daquilo que Ele quer. Muitas vezes não é uma coisa que acontece da hora para outra, mas você vai percebendo isso à medida que você ora e coloca diante de Deus a sua vida, pedindo a direção dele. E é assim que nós devemos andar para fazer a obra de Deus. Por último, maravilhas de Deus em razão de ter como meta o crescimento poderoso da palavra de Deus. Atos 19, 20. Aqui em Atos 19, Paulo já está implantando a igreja em Éfeso, que também vai ser uma das igrejas que a gente vai estudar. No versículo 20 é dito o seguinte: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo, quando estava ali naquela cidade, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O crescimento precisa ser na palavra. A educação cristã é que sustenta uma denominação para a obra missionária, ou seja, o ensino da palavra de Deus. A solução contra o engano é preparar obreiros com conhecimento e maturidade. Então, isso aqui, irmãos, precisa ser verdade na nossa vida. A palavra do Senhor crescer e prevalecer poderosamente.
Esse é o verdadeiro crescimento. Crescimento causado por Deus, onde a palavra de Deus cresce e prevalece. Se por acaso uma igreja cresce, mas a palavra de Deus ali não cresce, se o que há ali são ensinamentos errados, engano, evangelho pirateado, falsificado, misturado de verdades com mentiras, a palavra de Deus não está prevalecendo, aquilo não é um crescimento saudável. Pode até crescer, mas não é o crescimento de Deus saudável. Porque crescer, irmãos, muita coisa cresce. Tem gente que pensa que porque uma igreja está crescendo, ou uma religião está crescendo, é sinal de que Deus está abençoando. E a verdade é que nem sempre é assim. Tem muita coisa que cresce e que não é abençoado por Deus. Um tumor maligno cresce, mas não é abençoado por Deus. Tem muita religião falsa pregando deuses falsos, pregando mentiras e crescendo. Tem muitas igrejas crescendo, pregando falso evangelho. Por quê? Porque isso atrai multidões que não querem um compromisso com Deus. Muitas vezes querem apenas ser abençoados, ter os seus problemas resolvidos, ter uma vida melhor nessa terra. E assim muitas igrejas têm crescido. Fruto do engano, mas o crescimento verdadeiro e saudável é aquele onde a palavra de Deus cresce e prevalece. Por isso a gente precisa sempre dar importância ao ensino da palavra, ao correto ensino das Escrituras, à pregação poderosa da palavra de Deus, exposta de uma maneira fiel às Escrituras. Pessoas sendo ensinadas e preparadas constantemente na palavra, crescendo em maturidade e conhecimento de Deus. Era assim que a igreja crescia aqui no início, aqui especificamente na cidade de Éfeso. E em todas as cidades onde Paulo passava, Paulo era um servo de Deus, pregava a palavra de Deus fielmente, conforme o Senhor tinha orientado a ele. E as igrejas cresciam na palavra. É claro que depois começou a surgir enganos. Pessoas começaram a ensinar mentiras, pessoas se infiltraram para ensinar coisas erradas. Paulo precisou enviar cartas, Paulo precisou visitar essas igrejas de novo, precisou fazer um trabalho de discipulado, porque é isso que tem que ser feito realmente. Todo o tempo ensinando a palavra, corrigindo os erros, mostrando o certo, não aceitando a mentira, não aceitando o engano, tirando tudo aquilo que não é de Deus, para que a igreja possa crescer fiel à palavra de Deus. E aí, com certeza, irmãos, essa igreja vai ser uma igreja saudável, uma igreja realmente abençoada por Deus, uma igreja que cresce na palavra, onde a palavra cresce e prevalece poderosamente, como foi na igreja de Éfeso. Então, meus irmãos, hoje foi uma aula só para mostrar um pouco o que Deus fez ali, através de Paulo, quando estava implantando aquelas igrejas na região da Galácia, implantando a igreja de Filipos, de Éfeso. Nós vamos estudar também sobre a igreja de Colossos, que fica ali bem pertinho de Éfeso, a, se eu não me engano, 100 e poucos quilômetros ao leste. E aqui foi só para dar uma introdução e a gente vê o que Deus, as maravilhas que Deus fez ali quando estava implantando aquelas igrejas. Depois nós vamos no decorrer da revista estudar os aspectos de cada igreja, o que Deus fez ali, o que Paulo escreveu para elas, para que assim a gente continue sendo edificado na palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe. Espero que os irmãos tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí o seu comentário, pergunte, que depois eu respondo para os irmãos.
Amém? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.